versículo 18. Uma passagem muito conhecida, mas é que o Senhor separou para falar conosco mais um pouquinho neste culto. Diz assim a palavra do Senhor, e você que quiser também pode acompanhar aqui na tela, por enquanto pequena, como eu disse, mas o Senhor, eu creio, vai bradar uma maior aí, mas já é escape, glória. Lucas 18, 18, diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? No 19, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. 22. E quando Jesus ouviu isto, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. No 23, e ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estive ontem com o pastor Jefferson andando bastante. Não, se fosse andando a gente não tinha aguentado, né, marido? A gente foi num bocado de lugar, fez um tanto de coisa, até por conta do acampar dentro, e cumpriu compromissos que a gente tinha com amigos, né? E quando eu fui a determinados locais com ele, como o mercado, passei ali na Avenida Tucuruvi. Ontem, no sábado pela manhã, o Senhor ele me fez pensar em algo. Eu vi tanta gente correndo, entrando nas lojas, uma loucura, comprando. Eu confesso que eu queria estar também comprando, mas não dava. Você hipócrita. Mas eu fiquei pensativa assim: tudo bem, são as festas de fim de ano, né? É uma cultura que no final do ano o pessoal tem o 13º, então vai renovar um pouquinho as roupas, sapato, comprar presente pro povo, essas coisas. No supermercado é de lei, porque comida não dá para ficar sem, então sempre o mercado vai estar com gente comprando. E aí eu fiquei pensando: nossa, mas as pessoas elas têm uma ansiedade, uma necessidade por possuir coisas, né? Nós vivemos numa cultura assim, a sociedade nos leva a ser assim. A coisa vai ficando feia quando a pessoa não se contenta em ter uma coisa só daquilo que ela precisa. Ela precisa de várias cores, ela precisa de vários modelos, ela precisa de várias situações dentro daquilo que ela quer possuir. Então, às vezes a pessoa tem um carro, mas se ela tivesse dinheiro, vamos falar a verdade, ela teria mais, porque quando a pessoa é rica, que nem essas pessoas que a gente vê na mídia, ela não tem um carro só. A posse dela já passa de ter vários tipos de sapato, vários tipos de modelo de roupa de grife. Aí você vai ver que ela tem vários tipos de carros diferentes. Por quê? Porque tem como gastar, vai lá e adquire, e vai comprando, naquela ânsia de ter, de possuir. Aí, eu fico pensando assim: isso porque a nossa vida é terrena. Mas a própria Bíblia diz que não é para eu juntar tesouro na terra. Eu tenho que trabalhar, porque é no suor do rosto mesmo. Não tem jeito. Eu preciso pagar as minhas contas. Não vou deixar de pagar. Até porque acabamos de orar aqui que a gente quer representar Jesus. Então por isso mesmo eu preciso pagar as minhas contas. Eu represento a Cristo, né?
Então, eu preciso ter sim responsabilidade, mas não adianta querer possuir com ansiedade de ter, e às vezes a pessoa ela vai tendo, ela vai conquistando, mas ela começa a ficar avarenta. Entendeu? Ela começa a ficar então com o olhar voltado só para o umbigo dela. Então, apesar de ter, ela nem divide com quem não tem. É uma busca constante em um status de quem possui. Veja que aqui, na leitura que nós fizemos, nós tínhamos aqui um príncipe. Olha que Lucas teve o cuidado de escrever que ele era príncipe. Já para a gente começar entendendo que ele não era um homem comum. Ele não era um homem comum naquela sociedade, ele era um príncipe. Sendo assim, ele realmente tinha muito dinheiro. Ele tinha posses, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Ele era uma pessoa que não comia de uma comida simples. Ele era uma pessoa que não vestia de uma roupa simples. Ele tinha riquezas e vivia uma vida de quem tem riqueza. Mas eu acho interessante quando na parte que a gente lê logo na sequência, ele diz assim para Jesus: bom mestre. A Bíblia diz aqui, bom mestre, com M maiúsculo. E voltando lá na época de escola, a gente usa a letra maiúscula para nomes próprios. Quando você vê na Bíblia qualquer tipo de referência a Deus ou a Jesus, sempre vai estar com letra maiúscula. Então ele não estava entendendo ali que Jesus era qualquer mestre. Existiam outros mestres. Existiam pessoas que ensinavam. Ele sabia que Jesus ensinava, mas ele não era qualquer mestre. Ele chama Jesus de bom mestre, mas reconhecendo quem era Jesus. E aí, gente, quando você vê aqui, ó, aí Jesus respondendo: por que me chamas bom? Nossa, eu vou falar para você que toda vez que eu leio isso eu fico constrangida. Jesus falando para ele: olha, vou falar para você que a nossa natureza adâmica, ela muitas vezes nos faz, à medida que a gente vai conquistando determinadas coisas, tanto materiais como pessoais, assim, a tendência é que a gente comece a se achar, como na linguagem dos jovens aí. Sabe que é por isso que é infinito amor? Não tenho nada contra, nem eu nem o pastor Jefferson, a gente não critica, mas nós temos esse pensamento desde que a gente começou essa igreja no dia 8 de maio de 2019. Pode ver que a gente não tem cadeira no púlpito. Pode ver que a gente não tem cadeira aqui na frente. A gente se mistura com as ovelhas, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Mas porque a gente é bonzinho? Não, porque a gente entende que tem que ser assim, mas a gente entende por quê? Porque foi Deus que colocou no nosso coração. Sozinho a gente não ia ter essa capacidade não. Porque quanto mais você vai dando chance da pessoa aparecer, mais essa natureza adâmica, ela vai florescendo na gente. Mais a gente vai alcançando status. Então a gente evita colocar as pessoas em evidência, porque quem tem que estar em evidência é Jesus. É verdade. Mas eu não critico quem põe. Que bonito. Tudo bonitinho lá no público, as pessoas sentadas lá. Já participei de ministérios que eram assim. O último que nós fizemos parte já não era. E isso também foi impactando a gente. E a gente trouxe isso para cá. Mas por que eu abri esse adendo? Por que eu estou falando disso? Porque quando Jesus olha para ele e fala: por que você me chamou de bom? Gente, era Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele podia ter dito: sim, eu sou bom. Ele era a única pessoa na face da terra que podia dizer: sim, eu sou bom. Mas ele não buscou esse status para ele. Isso já começa a ser um ensinamento para mim e para você. Ele disse para o moço: por que você está me chamando de bom? Não há nenhum bom. Não há ninguém bom. Bom é Deus. Aleluia. Espera, mas era o próprio Deus falando, porque Ele também é Deus? Ele não usurpou de ser igual a Deus, assumindo a forma de servo. Aí chega Paula, que serve a Jesus
desde 1994, se eu não me engano. E eu vou querer ser mais do que o Romildo, que começou a vir por intermédio do André para Infinito Amor esse ano. Esse ano, né, Romildo? O ano passado já, filho, desculpa, tá? Eu vou querer ser mais do que o Romildo? Eu sou mais crente que o Romildo. Como assim o pastor colocou o Romildo? Já chegou agora e já está pegando oferta aqui na igreja. Já está... Nossa natureza adâmica, ela vai fazer a gente pensar tudo isso. Que a gente pensa. Ih, chegou agora, Tiago, já foi pregando já. Tá vendo, né? É tu e aquele ali, ó, presbítero, que chegou agora, né? Tiago agora só porque passa um glória, um negócio lá, como é o nome disso? Gel. O gel no cabelo e canta aqui já está se achando. Esse pensamento vai vir na nossa mente. Porque nós somos humanos. A nossa natureza é caída. Mas é através do Espírito Santo que você vai voltar-se. Você vai voltar para si e vai falar, não. Se o Tiago que chegou, o presbítero Tiago chegou ontem e já está pregando, se é Tiago que já está louvando, Deus está libertando, está transformando, se é o homem, glória a Deus. Ó, Paula, você pensou isso no teu irmão, Paula? Porque Jesus mesmo disse que não há ninguém bom. Então nós pensamos mesmo. Mas você, Paula, vai ficar quietinha no seu canto, porque você é uma nova criatura em Cristo. Então você vai glorificar a Deus quando você vê o João sentado aqui, quando você vê as pessoas servindo aqui. Você vai glorificar a Deus, vai falar, menos um servindo o mundo, é mais um servindo a Deus. Você vai se alegrar, você vai se animar no Senhor quando você vê uma situação dessa. E vai lembrar que Jesus disse, peraí, o único que podia bater no peito e falar, você acertou, garoto, porque se tem alguém bom no mundo sou eu. Ele não disse. Bom é Deus. Eu acho lindo o mistério da cruz, quando nós temos Jesus preso ao madeiro e nós temos a parte que vai de baixo para cima, na vertical, e nós temos a parte onde prenderam os braços de Jesus, que está na horizontal, né? E o de baixo para cima, nosso relacionamento com Deus. Na horizontal, nosso relacionamento com os homens. Aleluia. Mas você já viu que a parte que nos leva a pensar no nosso relacionamento com Deus é a parte do madeiro que é maior? Então é muito sério, queridos. A nossa vida com Deus ela é muito séria. Não dá para ser na brincadeira. Não dá para ser porque todo mundo está indo, eu vou. Não dá, não fica. Não permanece. E aí, o jovem, eu acredito que ele tomou um susto, gente. Porque ele reconhecendo quem era Jesus, Jesus vira para ele e fala, bom, não há nenhum bom. Bom é Deus. Você acredita que ele ficou normal? Eu não acredito. Eu acho que na hora esse moço levou um susto. Não diz aqui nos versículos seguintes. Mas não é possível que ele escutou isso e não fez pelo menos uma cara de espanto. Eu estou diante de Jesus, chamo ele de bom. E ele fala que bom só Deus. Aí na sequência, Jesus vai indagar a ele. E é aqui que o negócio pega pra gente. Principalmente para quem tem mais tempo de igreja. Jesus ele vai citar alguns mandamentos. Aí ele vai dizer, sabes os mandamentos? Não, 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 não. Ele foi citando os mandamentos. A lei de Moisés, né? Os mandamentos do Senhor. E aí, nós sabemos que os 5 primeiros, eles estão relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E os 5 últimos, ao relacionamento com o próximo. A nossa vida em sociedade. Aí Jesus veio e transformou os 10 em 2. Meu Deus! Não deixou de cumprir a lei em nenhum momento, mas ele transformou os 10 em 2. Ama ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumiu. É simples assim. Mas ao teu próximo, ele não pôs a lista de quem é teu próximo. Teu próximo são todos os seres humanos. Todos. Porque quem pode ter misericórdia e perdoar o homem é Deus. Então quem somos nós? Quem somos nós para apontar dedo para qualquer pessoa? Não é assim? Até porque a gente ensina para a criança que quando eu aponto um para a pessoa, tem 3 apontados para mim. E um apontado para cima, me lembrando quem está acima de todos, que é o nosso Deus.
E aí o jovem, mas ele ficou prontamente, ele respondeu quando Jesus perguntou: você conhece os mandamentos, né? Perguntou não, Jesus afirmou, tem um ponto final. Você conhece os mandamentos? E aí o príncipe fala: conheço, eu já os pratico. Levanta a mão quem aqui tem 1 ano de crente. 1 ano. 5 anos. Menos de 5. Menos de 10. Menos de 10 anos. Menos de 15. Menos de 20 anos de crente. Menos de 25. Vai levantar a mão não, Jean? Faz tempo tu, hein, cara? Ô Jefferson, eu tô até com medo de pensar. A gente já tá mandando fazer xixi. É tempo, né? A gente já tá dinossauro, né? Na fé pré-histórico. Mas não importa quanto tempo de crente você tem. Porém, quanto mais tempo você tem, mais chance você teve de conhecer Jesus mais de perto. Mais vezes à igreja você foi. Mais idas ao monte você teve. De mais vigílias você participou. Ou seja, se eu tenho mais tempo, eu não vou me achar em cima de quem tem menos, porque eu sou melhor. Eu posso ter mais experiência, mas não significa que eu sou melhor do que aquele que levantou a mão. Eu tenho menos de 1 ano de cristão. Meu Deus! Sabe por quê? Porque às vezes eu já sou dinossauro na fé. Às vezes eu já tenho tempo de igreja. Como esse moço, eu já pratico o que diz a palavra. Eu já conheço, mas o meu coração não está voltado para Deus. É aí que está a chapuletada. Às vezes eu tenho conhecimento todinho de Gênesis a Apocalipse, mas na hora de praticar, eu sou muito diferente do que aquele que começou agora e mal sabe folhear uma Bíblia. Mas aí é o primeiro amor. Bom, não é para perder o primeiro amor, né? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele impulsionou o Carlinhos Félix. Acho que foi ele que canta que gravou essa música muitos anos atrás, a fazer, né? Inspirou na letra desse cântico, porque o Senhor sabe que a gente vai esfriando. No primeiro amor é assim mesmo, a gente quer fazer tudo, mas depois as lutas vão vindo, dentro da própria igreja, as decepções que a gente tem como ser humano vai vindo, e aí a pessoa ela vai desanimando. Aí, muitas vezes, o olhar, ele vai brilhar mais para aquilo que está mais chamativo lá fora, e aí começa uma guerra da carne, uma guerra do espírito. Guerra vai ter, o problema é que a gente precisa ter um foco em quem vai vencer, e quem tem que vencer é o espírito, jamais a carne. Pastora, mas tem hora que a carne vence. Só que ela não pode ficar, gente, alcançando o hexa que nem a gente quer o Brasil, não. Ela vence, eu corro para a cruz. Ela me nocauteou, eu levanto e corro para a cruz. Eu não vou ficar nocauteado, não. Eu levanto, vou para a enfermaria do Espírito Santo, ele vai lá curar as minhas mazelas. Eu vou ficar prontinho de novo e eu volto. E aí quem está na minha frente? O general que se chama Jesus. O jovem rico, príncipe, aquele que estava acostumado a ter de tudo e o serviço de todos, aquele que chamava a atenção quando passava. Ele reconheceu a pessoa de Jesus. Ele achou que ele teria uma benfeitoria muito grande porque ele conhecia os mandamentos e os praticava. Mas Jesus fez com que aquele homem caísse na real, que é o que o Senhor quer de nós todos os dias. Cai na real, crente. Porque às vezes eu quero bater no peito achando que eu sou melhor do que os outros, porque eu sou crente. Eu olho uma pessoa que segue a crença de matriz africana e eu julgo essa pessoa, eu falo com nojo daquilo que ela crê, achando que eu sou melhor do que ela porque eu sou crente. Eu vou trazer essa pessoa para a igreja como? Se ela sabe que eu tenho nojo dela, das práticas da religião dela, eu zombo da fé dela, como é que eu vou trazer ela para Jesus? Fala para mim.
A maioria das pessoas que professam a fé, eu estou falando porque eu convivo com várias onde eu trabalho, e é isso que eu escuto delas. A maioria das pessoas que seguem religião de matriz africana detestam crentes, não suportam. Como é que eu trago essa pessoa para Jesus? Aí um dia tem um grupo de professores e um professor que ele tem essa crença. Ele perguntou na mesa, uma mesa gigante que tem na sala dos professores, e a gente tudo conversando. Ele falou assim: ai gente, quem que é a pastora Ana Paula? Você sabe quem que é a pastora? Aí a menina que estava do lado falou: é, ela ali, ó. Ana, você? Aí eu falei: nossa, eu não sei se eu fico feliz ou triste agora, que você não sabia que era eu. Fiquei, né? Será que o moço não reconheceu que eu sou cristã? O que eu ando fazendo aqui? Aí eu falei: sou pastora, mas não fico divulgando não. Por acaso você viu no WhatsApp, porque como no WhatsApp eu coloco pastora Ana Paula, lá no grupo, quem não tem o nome salvo, aparece, né? O nominho que a gente salvou. Aí ele falou: nunca que eu ia imaginar que você era pastora. Eu falei: por que, garoto? Você não imaginava? Porque você não é que nem os crentes que eu conheço. Não estou falando para me exaltar não, presta atenção. Eu falei: sério? Pelo amor de Deus, filho, como é que é os crentes que você conhece? Ah, primeiro que não ia falar comigo porque eu sou afeminado. Eu falei: bom, eu entendo que você é ser humano criado por Deus. Eu amo a sua vida, convivo com você, eu não tenho nada a ver com outras situações. Agora, se você quiser saber o que a Bíblia diz a respeito disso, eu sempre converso com você. Mas isso não vai mudar em nada a nossa amizade, o convívio que eu tenho com você aqui, o respeito que eu tenho por você. Ah, nossa, porque tudo acha que é demônio, porque... Aí eu falei assim: filho, tem situações assim mesmo. Mas então tenta ficar com exemplos diferentes, não generaliza. Eu falei assim para acalmar a questão. Quem sabe esse moço vem aqui no dia da feijoada? Uma vai vir, e ela tem a crença dela em religiões afro. Religiões afro. Se eu tivesse ido com ferro e fogo, se eu tivesse chegando lá gritando glória a Deus, aleluia, cheguei, talvez eles me repugnassem. Eu tento só ser correta, conversar com todos eles, do mesmo jeito que eles estão lá sentando. Se eles estão falando alguma coisa que não convém, eu dou um jeitinho de escapulir, mas eu não saio. Aí, não, para que eles possam ouvir quando eu tiver que falar, para que eles não repugnem isso. Eu não chego sendo a dona da razão, não. Às vezes, como nós cremos na palavra de Deus e nós entendemos que ela é o correto, nós entendemos que ela é a inerrante, infalível palavra do Senhor, a gente quer chegar chegando nos lugares como nós somos os donos da razão. Não é assim que nós podemos fazer para atrair as pessoas para Jesus. As pessoas acabam sendo repelidas ao invés de vir. Sabe como você junta o positivo com o positivo do ímã? Que ele não gruda de jeito nenhum? É assim. E esse jovem, ele já era praticante da palavra, mas Jesus, ele queria mais. Às vezes você vem à igreja, às vezes nós estamos aqui culto após culto, a nossa roupa até é roupinha de crente, a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, somos reconhecidos. Você não fala, Ana, você não fala palavrão, né? Não tenho esse hábito. Eu falei desse jeito, já fui questionada na escola, porque toda conversa ali são 500 palavrões. Eu falo: não tenho hábito. Eu não falei: não, eu sou crente, minha boca é santa. Por quê? Eu só disse que eu não tinha hábito. Aí às vezes quando conversa, vai, desculpa. Não, filha, a boca é sua, fica tranquilo. Não tá pedindo desculpa não. Às vezes, queridos, nós precisamos rever isso daí. Eu sou cheio de conhecimento da palavra e eu tenho que ser, porque é a palavra que alimenta o cristão. Se nós temos uma guerra da carne e do espírito, eu vou vencer à medida que o espírito fica mais forte. O que fortalece o espírito, igreja? É palavra. O que fortalece a nossa vida com Deus? É palavra. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, eu durmo, então bote ela lá dentro numa ministração. Hoje a gente tem YouTube, os crentes estão cada vez mais, está mais simples hoje em dia para você seguir.
uma liturgia no seu dia a dia. Tá simples. Antigamente, ou você lia a Bíblia ou você lia. Hoje, se ela dá sono, você escuta a ministração. Você coloca o Cid Moreira para falar, porque tem no YouTube. Internet é o que não falta. Era o Robert. Tá entendendo? E a gente passa às vezes o dia inteiro escutando Reels no Instagram. É vídeo que o povo manda, mas a gente não põe uma pregação. Coisa que você pode escutar quando você está tomando banho, quando você mulher então limpando a casa, fazendo as coisas. Eu gosto muito do Hernando Dias Lopes e da Edmé Williams. São pessoas que eu escuto muito. Luciano Subirá. Então às vezes eu pego uma ministração na outra quando eu estou fazendo as coisas dentro de casa. Mas eu estou ali, ó, palavra, para minha mente, eu não tenho gatilho com meus próprios pensamentos. Senão você começa a pensar nos seus problemas, você começa a pensar no problema do outro, quando você acha que você é melhor do que ele, podia resolver de um jeito diferente. Eu começo a ficar com excesso de passado e não tem necessidade, porque é isso que gera mágoa. Ou então eu começo a ficar com excesso de futuro, que é o problema que está matando a maioria das pessoas no mundo, que é a ansiedade. Mas se eu estou me enchendo de palavra, aí eu fico sim, pronto para dizer que o meu espírito está vencendo a minha carne. Esse jovem, ele dizia, eu pratico aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Mas ele praticava por religiosidade. Ele praticava para que ninguém achasse erro nele. Mas olha quando que a coisa ficou escancarada. Quando Jesus disse para ele, você pratica. Maravilha, então você está pronto. Olha o que te falta. Só pegar tudo o que você tem, dar aos pobres e vir após mim. Era só isso. Agora você me fala, uma pessoa que encheu a boca para dizer, não, Jesus, tudo que o senhor está falando aí a respeito da lei, a respeito dos mandamentos, eu já conheço e pratico. Se for nos dias de hoje, eu não falo palavrão, sou crente. Eu não assisto determinadas coisas, sou crente. O povo está contando piadas imundas, eu não participo, sou crente. Será que é só isso? Isso não é mais do que a minha obrigação, não? Já está implícito, já está no pacote de ser crente. O que vai além? É o que me tira da zona de conforto. Determinadas situações eu já espero. É que nem eu contratar uma pessoa para limpar minha casa. A pessoa chega, senta na cadeira. O que é para eu fazer? Ela vira para mim. O que é para eu fazer? Ela já foi contratada sabendo que ela ia limpar minha casa. O que é óbvio? Que ela vai chegar e vai limpar a casa. Não, ela senta e pergunta: o que eu vou fazer? É a mesma coisa, eu sou cristão, eu digo que eu sou um cristão evangélico, eu creio em Deus, eu professo que Jesus é o Salvador, o Senhor da minha vida. Tem situações na vida do crente que já está em Cristo. Você já sabe que você tem que fazer o que você não tem. Para o jovem que nós estamos lendo aqui, falando dele, já dava para ele tranquilo o fato dele conhecer e praticar o que dizia os mandamentos. Porém, Jesus estava falando a respeito de sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto é perdoar quem você acha que não merece o seu perdão. Sair da zona de conforto vai além do que não usar droga, não ser viciado em bebida alcoólica, ou no tabagismo, seja que vício for, porque existem vários tipos de vício. Vai além. Vai naquilo que é oculto, que está ligado à nossa alma, à sede das nossas emoções. Quando Jesus tocou naquilo que era mais valioso para aquele jovem, o discurso dele muda. Que até então ele achava que ele estava agradando bastante a Deus, porque ele conhecia os mandamentos e praticava. Estou devendo o que para Deus? Está tudo redondo. Eu já falo em línguas, eu subo no monte, eu já entro até no mistério. Estou graduado. Já dá para passar de ano já. Gente, olha a quantidade de escândalos que a gente tem, a quantidade de coisas que a gente escuta, infelizmente, e é para a gente ficar constrangido, relacionado a tantas igrejas, a tanto povo que rodopia, que faz de tudo. Estou falando que não é para rodopiar, não. Porque eu gosto de dar lugar, quando é para dar lugar mesmo, Jesus já me tomou coisa mais linda, mas isso não é o tudo.
isso não é o tudo. Isso deve ser apenas uma consequência, porque não vai adiantar eu falar em línguas, rodopiar, eu ir para o mistério, eu subir monte, eu descer monte, e dentro de casa, se alguém for entrevistar o meu marido, ele falar só absurdos a meu respeito. Eu queria pegar minha nora como exemplo, mas é porque assim, você vai dizer, ela está namorando, ela não vai falar mal da sogra agora, né? Mas ela convive dentro da nossa casa e ela sabe que do jeito que a gente é lá, a gente é aqui. A gente tenta. A gente tenta. Puxa, vocês estão bonzinhos, somos não. Somos não. Por isso que eu já faço questão de mostrar que eu sou impaciente. Jesus tem que me libertar. Entendeu? Eu faço questão de mostrar que eu sou impaciente, que eu sou nervosa com as coisas. O pastor Jeff também é. Ele pensa que é sonso, tá? Pensa, mas ele é nervoso. Tô brincando, marido. Olha eu te formando marido, verdade, é nervoso. E não pode ficar com hipocrisia. Mas todos os dias essa impaciente aqui, ela é tratada por Deus em situações que exigem que eu tenha paciência, senão não gera fruto. Eu nasci de 8 meses, gente. Já nasci impaciente, tá vendo? Era pra ter nascido de setembro, minha moça, minha mulher tava lá parindo, porque não tinha condição, a menina já tava saindo. Mas Jesus, ele sempre quebra a minha vida, me colocando em situações que eu tenho que ser paciente. O fruto tem que ser gerado. Então, entenda que é muito mais do que só mostrar o que se faz. Tem muito a ver com a minha atitude. Quando aquele moço foi indagado por Jesus, ele responde, e Jesus então lança: vem, filho, pode vir, mas abre mão de tudo. Abre mão de tudo. A Bíblia diz que não foi assim. Se você olhar o versículo 24, vai dizer: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, porque no versículo 23, assim que ele ouviu Jesus falar: abre mão de tudo que tira você da sua zona de conforto, abre mão das suas riquezas. E eu comecei falando que hoje o que as pessoas mais querem é ter, possuir. Abrir mão da zona de conforto é terrível, mas cristianismo não é confortável. A vida cristã é aquele sapato novo que você põe um belo dia para trabalhar e volta para casa mancando, com um calo no seu dedo. A vida cristã é assim. Não é mar de rosas. Tem rosa, mas tem espinho para te segurar aqui, ó. Se é vida cristã, não vai ter conforto. Não vai. Ai, credo. Levantei hoje querendo ouvir uma palavra de bênção. Pois é, palavra de bênção quando o Senhor sacode a gente. Porque a gente acabou de cantar: quebra a minha vida e me faça de novo. Então, para fazer de novo, vai ter que sair da zona de conforto. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aquele moço não queria abrir mão de tudo que ele tinha. O coração dele não estava em tudo que ele sabia sobre Deus. O coração dele estava no que ele possuía. Às vezes o meu coração está no meu pecado de estimação. Eu não confesso para Deus, eu não confesso para ninguém. E no oculto eu pratico. O meu pecado às vezes é aquilo que me tira da zona de conforto, é como eu falei, ter que perdoar alguém. Eu tenho a mágoa de estimação. Quando eu falo que eu estou pedindo a Deus todos os dias para Ele me libertar da religiosidade, é por isso. A Silvana abriu um culto aqui falando que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Não foi? A leitura bíblica, eu estava lá no culto, mas eu escutei mais ou menos, né? Da liberdade que Jesus nos libertou. Eu não posso ficar presa a paradigmas humanos, a dogmas humanos. Eu tenho que estar presa aqui, ó, é na palavra, é na Bíblia, naquilo que diz o Senhor. Aquele jovem foi embora triste. Ele esteve com Jesus em pessoa. Ele começou lindo, reconhecendo quem Jesus era, chamando ele de mestre dos mestres, declarando que ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos. Se ele chamou Jesus de mestre daquela forma, é porque ele sabia, ele via, ele sabia que Jesus ensinava. Ele então foi com toda pompa e circunstância. Ele vai me aprovar. Ele vai. A hora que ele aborda Jesus, então ele cai literalmente do camelo, porque não era cavalo, acredito eu, que ele estava sentado.
Literalmente não, que ele não caiu, mas ele cai, né, na nossa expressão caiu do cavalo. Porque você imagina cair do cavalo? A tontura que não dá, cabeça roda aqui, ó. Ele não esperava, tenho certeza, gente, que Jesus fosse falar aquilo para ele. E aí eu achei lindo quando eu aprendi há alguns anos. Pastor Nivaldo pode falar se eu estou certa. Quando lá em Israel eles tinham que passar de um lugar para o outro e as portas estavam fechadas da cidade. Então o camelo era um meio de transporte muito utilizado, como ainda é, né? Eles precisavam passar por corredores onde a pessoa passava encurvada. O camelo passava com as patas dobradas, ele ia se arrastando para sair lá do outro lado com o seu viajante. Por isso que Jesus fala aqui, ó: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. Não, Senhor, eu quero ir para o céu, mas eu também quero ser rico. É dessa riqueza que Deus está falando? Era do apego. Se Jesus tem propósito com você ter esse dom, olha, gente, eu tenho certeza que não dá para ser rica. Se eu fosse rica, eu não ia valer nada. Estou falando aqui para vocês, saber porque eu sou. Se eu fosse rica, estava servindo a Deus, não. Ah, então você tem que ser pobre, pastora? Não, mas eu sei meu limite. Eu ia querer estar saindo para gastar, para viajar, para não sei o quê. Quanto você ia ver aqui da igreja? Jesus sabe o que faz. Tem pessoas que sabem administrar isso. Eu não ia saber. Eu vou sendo sincera. Mas eu quero ainda a casa própria, tá, Senhor? Eu não vou desistir, tá? Tá bom? Aquele moço, quando Jesus falou isso, ele não está falando que nem um rico vai herdar o reino de Deus, não. Mas o apego, tanto a riquezas, como aquilo que nos afasta de estar no centro da vontade de Deus, é isso que vai impedir. É isso que vai impedir. E então Jesus continua para a gente encerrar. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha. É isso que Jesus está falando. Ele está usando um termo de que todos ali conheciam, algo que era da realidade de todos ali. Eles sabiam que para esse camelo poder passar para o outro lado, ele tinha que passar por esse corredorzinho apertado. Então Jesus usa esse exemplo. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas lembra, quando você lê esse rico aqui, está falando a respeito de onde está o teu coração. Qual é a nossa riqueza? Aonde é que está isso? Antes de Deus ou depois? Ele é a prioridade ou os meus planos são a prioridade? Ou a minha vontade é a prioridade? E aí, coisa linda, que às vezes a gente usa só esse versículo 27, mas olha que lindo Jesus dizendo: e ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então hoje, se o Senhor ele trouxe essa palavra para nos sacudir, é possível para mim me posicionar. Mas se existe alguma coisa que está muito difícil de eu deixar de praticar, deixar de pensar, deixar de fazer, Jesus, ele torna possível. Porque é nele que eu vou me esconder, é para ele que eu vou correr. Amém? Se há algo que está me impedindo ainda de alcançar aquilo que Jesus tem para mim, dentro de uma caminhada cristã para a qual ele me chamou, é nele que eu vou conseguir superar. É através dele. Não é na minha força, é no meu posicionamento, é na minha escolha, mas é na força do Senhor. Fique de pé para nós orarmos.